Olá, pessoal. Hoje o Mundo Político faz mais uma entrevista da série com os presidentes de partidos sobre eleições municipais. E agora é a vez do Democracia Cristã. Eu vou conversar com o presidente estadual do Democracia Cristã, Alessandro Marques. Alessandro, muito obrigada por atender o Mundo Político da TV Assembleia. Olá, obrigado. Eu é que agradeço, sempre à disposição. Alessandro, qual é a estratégia que o partido, o DC, preparou para as eleições municipais? Vocês têm a pretensão de fazer quantas prefeituras, de chegar a quantas prefeituras? Olha, é uma eleição diferente de todas as eleições que nós já passamos, né? É uma eleição que faz com que a gente repense os meios, né, e os fins de nossas ações. O DC está hoje em 70 municípios. Nos principais municípios do estado, nós temos coligações com chapas majoritárias de alguns gestores que estão atualmente no mandato. Enfim, nós acreditamos que na região metropolitana a gente possa eleger de 2 a 3 vice-prefeitos. E por ser um partido pequeno, na verdade, nós estamos apoiando esses gestores atuais, no caso de Belo Horizonte, o prefeito atual, né? Aqui em Contagem a gente tem também um apoio a um candidato que foi colocado o seu nome e que está indo bem também nos resultados aí das pesquisas. Enfim, em Belo Horizonte é o prefeito Alexandre Calil. Isso, nós estamos com o prefeito Alexandre Calil. Em Contagem, quem é o... O DC caminha ao lado do Republicanos, com o Dr. Wellington. Sim. O partido, a política de alianças, como o senhor mesmo disse, o Democracia Cristã é um partido pequeno, não é? Tem menos de 200 mil filiados, está em 70 dos 853 municípios. Então, a política de alianças é uma saída para o partido para continuar no jogo eleitoral? É por aí? Na verdade, o DC sempre foi um partido muito pequeno que sempre caminhou ao lado de boas lideranças do Estado. É a primeira vez que nós estamos enfrentando uma eleição dentro de uma pandemia e também a primeira vez que nós estamos fora da cláusula de barreira. Então, isso, de certa forma, dificultou muito, porque nós não temos recursos, exceto os recursos pessoais, para poder enfrentar as eleições, né? E, por ser eleições municipais, demanda de um apoio mais local. Então, a gente buscou, por estratégia, se fortalecer neste momento ao lado de figuras importantes do nosso cenário político, para que a gente pudesse se estabelecer e nos reinventar, na verdade, para as eleições de 2022. Isso significa escolhas totalmente pragmáticas, Alessandro? Sim, totalmente. Nós estamos em vários municípios com das mais diversas lideranças. O DC prega pela família, é um partido cristão, então não é um partido de uma ideologia fundamentada. Então a gente tem uma facilidade para estar caminhando. O que nós temos é o seguinte: qual que é o nosso objetivo hoje principal? Trabalhar ao lado de quem tem princípios, principalmente zelando aí pelo caráter, pela postura das pessoas. Eu acho que dentro da lealdade, da fidelidade que a política exige. Fazendo a política, não é, as pessoas às vezes falam, a nova política. Não existe nova política, existe a política do bem. Então, nós estamos do lado da política do bem. Você está falando, então, dessa política de aliança, significa dizer, só para deixar claro, que não existe nenhuma candidatura de cabeça de chapa do DC nas eleições em Minas. Não, existe. Nós temos algumas cidades, por exemplo, Itaúna, que é uma cidade importante, nós temos o Alessandro, que é um candidato a prefeito, que é cabeça de chapa. Nós temos em Ouro Preto, Juiz de Fora, nós temos o Eduardo Lucas, nós temos em Ouro Preto o professor Clésio. Então, nós temos sim. Não. Então, como temos aqui na região metropolitana o vice-prefeito de Igarapé, o vice-prefeito de Ibirité. Então, nós temos alguns postulantes aí no Senado. Agora, quantos candidatos a vereador o partido lançou? Nós temos hoje em torno de 650 postulantes. Sim, desculpa. 650. Sim.
Nós temos em torno uma hoje... observação. O partido, como os outros, passou aí também a lidar com o fim das coligações proporcionais. Sim, é isso? sim. E aí, como é que vocês trataram isso e os números do partido? Bom, onde nós estamos disputando com chapa completa para vereadores, né? Exceto no caso de Belo Horizonte, nós estamos aí com 2/3 da chapa formada, com a possibilidade de eleger de 1 a 2 vereadores na capital. Nos demais municípios, nós temos chapa completa para vereadores. E aonde nós estamos com postulantes ao cargo majoritário, também chapa completa. Uhum. Agora, como o senhor mesmo mencionou, o Democracia Cristã não superou a cláusula de desempenho e, em 2018, não é isso? Deixou de ter acesso ao fundo eleitoral e também ao horário de TV. Como é que o DC se tornou atraente para uma coligação como a do prefeito Alexandre Calil, já que o partido não tem como oferecer um tempo na TV, e a gente sabe que isso é um fator de negociação, de apoio em candidaturas. O que o DC ofereceu a Alexandre Calil? Olha, o que nós, na verdade, entregamos ao prefeito Alexandre Calil é a possibilidade de estarmos ao lado dele com pessoas que têm princípios, com pessoas do bem e com pessoas, principalmente, que já vinham trabalhando em um partido que não demanda de recurso próprio para as eleições, né? Então, são pessoas que têm capacidade de serem eleitos ou de levarem as suas campanhas por meios próprios, né? E eu acho que o que mais chamou a atenção do prefeito foi exatamente isso, porque o DC, por ser pequeno, como eu disse há pouco, ele nunca teve como atrativo tempo de TV, ele nunca foi um partido que se condicionou a qualquer cargo ou qualquer posição em governo para estar junto. Eu dirijo o partido há 18 anos e posso dizer claramente que o partido nunca foi um cabide de emprego para nenhum postulante à política. Então, eu acho que o que atraiu ao prefeito foi exatamente isso, estar recebendo pessoas com princípios. O senhor mencionou aí o tempo que dirige o partido, mas o fato é que em 2018 o partido, quer dizer, ele não acabou de ser criado, mas em 2018 ele encolheu 39%, segundo dados do TSE. Vocês pensam em caminhar para uma fusão, que essa foi uma tendência de vários partidos, tende a acontecer mais daqui para frente, como uma forma das legendas, né, se manterem mais competitivas no jogo, mesmo que elas não estejam levantando aí um nome. O Democracia Cristã pode se fundir daqui para frente? Não. Olha, a fusão já foi avaliada pelo nosso presidente nacional, José Maria Mael, e hoje eu figuro como primeiro vice-presidente nacional. E a minha posição diante da Executiva Nacional é que a gente se reinvente mesmo em âmbito nacional. Eu não defendo a fusão, eu acho que o partido precisa se reconstruir. E como eu disse para você, se nós queremos fazer uma política séria, uma política de pessoas do bem, que querem estar em projetos de gestão, de desenvolvimento, geração de renda, e dentro dos princípios básicos que são inerentes aos cargos que nós queremos ocupar, nós vamos nos reinventar. Em âmbito nacional, nós já estamos trabalhando isso. O que o senhor pensa em termos de reinvenção de um partido? Olha, por exemplo, nós temos um partido dirigido por um deputado constituinte que compreende que chegou o momento dele dar um novo gás ao partido. Então, nós estamos buscando por todo o país novas lideranças que venham compor o partido com esse objetivo, que a gente consiga, em 2022, mesmo guardadas todas as dificuldades, Minas Gerais era para ser uma referência na eleição de 2018, mas, infelizmente, pela própria situação da eleição, né, onde a gente percebeu, nós tínhamos expectativa, para você ter ideia, de eleger 3 deputados estaduais, acabamos elegendo 1.
e que, por dificuldade, por acordo comigo, inclusive, nós acatamos o pedido dele de desligamento da sigla, uma vez que ele ia ficar muito isolado na Assembleia Legislativa, que é o professor Cleiton, mas que tem uma ótima relação conosco. Então, o que nós estamos fazendo é isso, é buscando empresários, buscando pessoas que não estão viciadas na política, né? E muito menos aqueles que têm o partido como uma moeda de barganha para ter cargos públicos e se reinventar. Esse é o objetivo nosso para 2022. Então, isso passa naturalmente pelas eleições de 2020 e que eu mesmo tendo apenas 70 municípios, nós já chegamos a estar em mais de 350 municípios no estado, eu entendo que nós estamos saindo vitoriosos dessa formatação, né? Após a eleição, nós vamos entender se isso foi eficiente ou não. Agora, são 70 comissões permanentes. Sim, 70 porque comissões agora permanentes. Não podem mais ser provisórias. 70 comissões permanentes. Uhum. No espectro ideológico, no espectro partidário, como é que o senhor define ideologicamente o Democracia Cristã? Apesar de que no nome leva boa parte, um pouco autoexplicativo, mas como é que o senhor define? Falando para o eleitor, quem são vocês? O que vocês acreditam? O senhor falou já um pouquinho disso, mas eu queria que o senhor entrasse mais nessa questão. Na verdade, é uma oportunidade que você está me dando até para poder convidar os telespectadores aí que vão nos assistir a fazer uma visita à página da Executiva Nacional, onde tem a história da democracia cristã no mundo e no Brasil. É uma história muito bonita de realizações, né? Nós tivemos figuras importantes da política nacional no antigo PDC, depois PSDC e hoje Democracia Cristã. Então, a sigla, por si só, fala de democracia cristã, mas até confunde, porque muitas pessoas acham que o DC é um partido evangélico, quando, na verdade, nós não somos evangélicos, nós somos cristãos, né? E nós defendemos os valores da família. Pode parecer um pouco de hipocrisia, né? Às vezes de titular, porque nós defendemos a família. Tá, mas defendemos a família em que contexto, né? Nós defendemos a família no contexto daquela família tradicional, dos resultados, de ter um bom emprego, de ter a renda, de ter uma saúde digna. Enfim, eu acho que nós defendemos tudo aquilo que uma família do bem quer e deseja. Não é fácil. Às vezes a gente luta contra a maré, mas o que é fato é que essa é a democracia cristã. Então, muito, até agradeço mais uma vez, porque você está me dando a oportunidade de pedir às pessoas que entrem no site do partido para poder conhecer a história da democracia cristã. Essa família é a família tradicional? Ou cabem outras formas de famílias? Não, quando eu falo família tradicional, é respeito mútuo entre as pessoas, sabe? A gente não combate nenhum tipo de ideologia de gêneros, nada. Pelo contrário, eu sou a favor de tudo aquilo que faz bem para o ser humano, para o cidadão, né? Eu quero que as pessoas sejam felizes e cada uma escolhe a forma que quer ser feliz, né? Eu acho que existe muita hipocrisia na relação das pessoas hoje, né? Eu costumo brincar, na minha casa, minha filha tem quase que 10 pets e ela tem mais carinho com o cachorro do que com o próprio irmão, né? Então, eu falo que assim, os valores nossos estão muito desvirtuados. Então, eu ainda prego a família tradicional e o respeito entre as pessoas, seja qual for a opção daquela pessoa, né? Eu acho que isso cabe a cada um definir aquela forma que quer ser feliz. Essa é a minha posição, é a posição que eu defendo. Então, esses são os valores ao qual eu me enquadro e que eu gostaria de levar para as pessoas. Como é que o Democracia Cristã se coloca em relação ao governo federal? Hoje, quem ocupa a cadeira é o presidente Jair Bolsonaro, que era do PSL, hoje está sem partido. Mais recentemente, apesar de ter empunhado a bandeira anti-partido, anti-sistema, ele acabou que se aproximou recentemente do Centrão. Enfim, vem fazendo aí uma recente trajetória um pouco diferente da que ele iniciou. Como que o Democracia Cristã se posiciona em relação ao bolsonarismo e a Jair Bolsonaro? Olha, o partido, em âmbito nacional, ele é um partido independente, né, aos planos do governo federal.
O Alessandro, enquanto dirigente partidário, reconhece de fato uma coisa. Nós temos um governo federal que foi eleito de forma democrática e é o nosso presidente, queira eu ou não. Tenho muitas reservas? Tenho, mas tenho aplausos também em algumas coisas, principalmente por eu ser empresário, ser do setor produtivo. Algumas ações que o governo federal estão fazendo sobre a batuta e o comando do presidente Bolsonaro, eu reconheço e parabenizo. Por outro lado, eu acho que ele exagera, e principalmente o radicalismo de alguns membros que o defendem também exageram. Como, da mesma forma, eu falo isso com muito orgulho, eu participei do governo do PT em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e falo isso com muito orgulho, porque eu tenho uma ótima relação com o ex-governador Fernando Pimentel, a qual eu respeito, eu fui leal, fui fiel, mas não fui cúmplice. Então, eu não tenho subserviência a nenhum líder político, eu tenho respeito. E esse respeito me coloca numa posição de não ser subserviente, de aquilo que eu defender e os meus princípios eu poder me resguardar. Então, essa é a relação que eu tenho. Isso vale para o partido? O senhor está falando em próprio nome ou o senhor está falando em nome do partido? Não, eu falo como dirigente partidário. Né? Na verdade, eu sou o espelho do partido em Minas Gerais. Então, os meus princípios são colocados como líder partidário. Você não tem na história do partido ninguém que vai dizer para você assim: o presidente deu uma canetada e me tirou a executiva na véspera da eleição. O presidente obrigou que o partido caminhasse com A ou B. Nunca, pelo contrário. Eu sempre digo isso: olha, cumpra o estatuto do partido, siga os princípios que a gente defende e ponto. Nós não temos que discutir mais isso. Então, eu acho que eu sou a referência enquanto líder partidário. Eu acho que eu sou a referência. Então, quando eu falo, eu não estou dizendo apenas por mim, Alessandro Cidadão, não. Estou falando por mim, dirigente partidário. Então, aquilo que for bom para completar, tanto do governo Zema quanto do governo Bolsonaro, e for bom, não tenha dúvida que eu vou aplaudir. E aquilo que eu achar que não está dentro da linha do meu sentimento, do meu pensamento, podendo eu estar até errado, é lógico que eu vou criticar e vou sugerir opções, é o que a gente tem feito. Nós estamos aí fazendo campanha, quer dizer, os partidos estão fazendo campanha, nós estamos acompanhando isso em plena pandemia, né? Mesmo que muita gente julgue que a pandemia acabou, o fato é que os números não aumentem. Só hoje nós temos, infelizmente, nas últimas 24 horas, mais de 700 mortes no país. A título só de exemplificação. Como é que o Democracia Cristã está lidando com isso, as limitações que impõe, especialmente nas candidaturas aqui, no caso dos vereadores, mas também no Estado, aquelas candidaturas que são majoritárias e também para vereança? Houve alguma orientação do partido e como é que é o pensamento do partido em relação a isso? Sim, houve sim. Nós criamos os protocolos de âmbito nacional, oferecendo isso para todos os estados, com característica de cada estado, logicamente. Em Minas Gerais, as reuniões, em sua maioria, estão sendo virtuais, né, quando presenciais, com os devidos protocolos sanitários daquela cidade onde a comissão está instalada. Eu faço parte do comitê do Covid aqui da cidade de Contagem e tenho dito isso diariamente para as pessoas, que engana-se aquele... As pessoas já não estavam mais suportando, né, ficar em casa, todos se mantendo em uma prisão domiciliar sem estarem efetivamente presos. Mas é uma doença que a gente não consegue identificá-la. Para você ter uma ideia, eu tenho uma filha de 21 anos que está com o Covid, que foi diagnosticada e que está já há quase 10, 12 dias afastada da família, em casa. A gente janta com ela pela janela, brinca e quando isso acontece. Mas, enfim, eu tenho muita preocupação com isso, tenho discutido principalmente com o setor produtivo de Contagem. Desde o início da pandemia, o prefeito pediu que eu coordenasse, junto com o secretário de Saúde, o comitê de Covid. E, infelizmente, é muito duro você ver empresários, comércios fechando, né, escolas fechando, escolas tradicionais, e Contagem é muito refém de Belo Horizonte. Então, tudo que acontece em Belo Horizonte, a gente tem que estar sempre reavaliando os nossos gestos aqui. Mas, enfim, a doença não passou. Eu acho que a gente atingiu um pico e a gente está, ao mesmo tempo, tem algumas oscilações. Você falou que nas últimas 24 horas nós tivemos um aumento, mas nós também tivemos
nas últimas 24 horas, aumento também em Minas Gerais, né, de óbitos. Em sua maioria, os óbitos são pessoas que têm comorbidades, mas mesmo assim tem pego também jovens, tem pego pessoas que não estão dando atenção a essa pandemia. O partido se colocou numa posição de resguardar e de criar esses protocolos. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais que os nossos associados e filiados têm cumprido esses protocolos, né? Mas a gente também vê muitos políticos neste momento de eleição, de pré-eleição, não cumprindo os protocolos. E é um erro, sabe? O cidadão vai pagar isso com a dor. Eu acho que é um papel que nós todos somos responsáveis hoje por poder estar cuidando, por poder estar zelando, e muitos vão pagar pela dor, infelizmente, porque não estão atentos a isso. Aqui, em Contagem mesmo, posso falar por obra até do meu trabalho, as praças estão cheias, a represa da Várzea das Flores está cheia, os bares estão cheios e não tem nenhuma proteção, sabe? As pessoas não estão se protegendo. Os ambientes comerciais têm cumprido os protocolos estabelecidos pelo comitê, mas as pessoas não estão seguindo esses protocolos e vão pagar com a dor. Fatalmente, eu não tenho dúvida disso. A partir disso aí, a gente pode depreender que não vai ter problema de abstenção na eleição por causa do... O TSE está muito preocupado com isso. Mas... Nós tivemos que, essa semana, cancelar um concurso público com mais de 20 mil inscritos, porque nós não vimos condições de levar esse concurso adiante. Sabe? Infelizmente, nós estamos atrasando bastante a nossa economia e muito, mas era necessário. A gente que está mais dentro do processo, era necessário que tivesse dado essa segurada, senão a situação já era muito pior. Alessandro Marques, foi um prazer falar com o senhor. Muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia, e saúde para sua filha. Boa recuperação. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Eu conversei com o presidente estadual do Democracia Cristã, Alessandro Marques. O nosso assunto, eleições municipais, como o partido está participando dessas eleições de 2020. Então, até a próxima.